Olá, nesta unidade nós iremos tratar acerca das partes que constituem um sermão bíblico. Acompanhe comigo o pensamento do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O sermão não é mero ensaio nem composição literária para publicação, a ser lida e relido, mas uma mensagem a ser ouvida e causar impacto imediato. Apesar do sermão não ser uma composição literária, como um artigo, assim como disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones, o sermão precisa ser claro, precisa haver uma progressão de ideias, fazendo com que o ouvinte possa identificar os pontos do sermão e ser conduzido a uma conclusão. A isso nós chamamos de estrutura homilética. Acompanhe comigo um modelo de estrutura que nós elaboramos para a nossa aula. Esse modelo é utilizado na maioria dos sermões e possui título, texto, introdução ou exórdio, nome técnico, proposição com frase interrogativa, oração proposicional ou oração de transição, primeiro ponto ou primeira divisão principal, desenvolvimento ou argumentação, primeiro subponto ou primeira subdivisão, se houver, da mesma forma, segundo subponto e segunda subdivisão, ilustração, aplicação e uma transição para o próximo ponto. O segundo ponto, ou segunda divisão principal, repete a sequência do primeiro e fechamos então essa estrutura com a conclusão ou peroração. Estruturar o esboço do sermão no modelo em que nós estamos apresentando auxilia o pregador a percebê-lo, a vê-lo de maneira panorâmica, como quem olha de cima para baixo. É extremamente importante para auxiliar ao pregador a ver o seu sermão como um todo e também ajuda o pregador a desenvolver o pensamento, o raciocínio progressivo no momento de elaborá-lo. Mas preste atenção, a estrutura homilética de maneira nenhuma deve atrapalhar, constranger ou tolir o pregador a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas no tempo em que nós estamos aprendendo a desenvolver, a elaborar um sermão, o esboço de um sermão, estar debaixo das regras homiléticas é de extrema importância para que essa prática possa ser bem feita. Vamos falar um pouco mais detalhadamente acerca de cada parte do sermão. Vamos falar primeiro do título. Assim como o sucesso ou insucesso de um livro muitas vezes é determinado pelo título com que se apresenta, assim também a sedução de um sermão depende grandemente da escolha do título. Dr. Ozora Davis. John Broadus diz que a principal função do título é atrair e interessar o povo. Apesar de estruturalmente estar no início do esboço, o título é geralmente um dos últimos itens a ser introduzido na elaboração do sermão, pois este deve carregar em si toda a ideia central da mensagem. Para entendermos melhor o título, precisamos compreender o que seja assunto e tema. O assunto ou tema geralmente são amplos, como por exemplo o perdão. Pela amplitude de abordagem sobre esse tema ou assunto, um sermão não seria suficiente para esgotá-lo. Desta forma, é mais apropriado que o pregador restrinja o tema a um aspecto específico. James Braga, então, conceitua título como sendo a expressão de um aspecto específico a ser apresentado, formulado para servir de anúncio adequado do sermão. Para ele, o título é o assunto embelezado. Preste bem atenção. Muitas pessoas confundem tema e título. Como aqui o slide nos mostrou, tema é aquilo que é mais amplo, é um assunto mais vasto, enquanto o título é um assunto específico deste tema que é mais vasto. Aqui nós utilizamos como exemplo perdão. Perdão seria o tema, seria o assunto mais vasto, um assunto a ser esgotado, mas que não é fácil de se esgotar porque ele é muito amplo. Então, o pregador deve tomar aspectos específicos deste tema mais vasto e restringi-lo e utilizá-lo como o seu título, o título do sermão. Se então o tema é
o perdão de Deus, nós poderíamos então utilizar como título do sermão os benefícios do perdão de Deus, ou aspectos do perdão de Deus, alguma coisa nesse sentido, e restringir então algum elemento mais direto desse tema mais vasto. Alguns princípios devem ser observados para a preparação do título. O título deve estar relacionado com o texto ou a mensagem. Esse primeiro ponto parece óbvio. De maneira nenhuma, o pregador deve valer-se de uma passagem bíblica que fala sobre um determinado assunto ou tema, mas elaborar um título que seja completamente diferente daquele tema, daquele assunto que o texto bíblico fala. Isso não deve acontecer. O título deve despertar a atenção do ouvinte. Lembre-se, o interesse do ouvinte deve ser despertado pela relevância do título da mensagem em sua vida ou mesmo para a igreja como um todo, não pela criatividade ou qualquer outro motivo. O título deve ser relevante, o título deve despertar a curiosidade e a atenção do ouvinte. O título deve ser como as letras brilhantes de um letreiro neon, chamando a atenção. O título deve ser breve. Atenção, apesar da brevidade do título, este não deve perder a seriedade e relevância. O título não deve ser algo muito grande, muito extenso, que seja difícil do ouvinte entender o seu significado principal. Ele deve ser uma oração breve, sintética, que de fato sintetize a mensagem naquelas poucas palavras. O título pode receber a forma de orações afirmativas, exclamativas ou interrogativas. Isso é muito importante. Nunca se esqueça. Evitem palavras negativas, expressões negativas ou uma oração negativa na elaboração do título. As pessoas geralmente têm certas dificuldades quando ouvem uma palavra negativa. Então, o ideal seja que o pregador elabore sentenças, orações, um título com numa forma afirmativa, exclamativa ou mesmo interrogativa, mas nunca negativa. O título pode ser uma breve citação bíblica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba quanto significado existe nesse fragmento de versículo que nós temos aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para um sermão que fale sobre família, um congresso de famílias cujo tema é exatamente esse, um sermão pode caminhar e surfar nessa mesma onda, caminhar nessa mesma direção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e utilizar o texto bíblico relativo a ele. Olá, eu sou o pastor Eric Ramos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais. Você quer aprender a pregar? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso curso Pregação ao Seu Alcance. Clica lá e confere tudo que nós preparamos para você.